Boa noite, irmãos. Abram a Bíblia de vocês em Salmos, número 46. Salmo 46. E nós estaremos lendo esse texto que com certeza você já ouviu, com certeza você já leu. É um salmo muito conhecido. Assim diz a palavra do Senhor. Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nele está, não será abalada. Deus vem no auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor e os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse culto, Pai, por todos que estão aqui neste momento, cultuando ao Senhor juntamente conosco. Peço, Pai, que o Senhor me use agora para que a Tua igreja seja edificada, para que a Tua igreja seja encorajada e para que nós sempre possamos olhar para o Senhor como nosso refúgio e a nossa fortaleza. Que o Senhor mantenha a nossa mente, os nossos corações atentos ao que o Senhor vai falar essa noite. É essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Nos dias em que nós vivemos, existem muita coisa que nos traz insegurança, não é verdade? Quem aqui é inseguro? Obrigado. Quem aqui é ansioso? É um tema qual nós vamos falar muito nos próximos meses, porque também o tema do acampamento é não andeis ansiosos. Ansiedade é uma coisa séria. Ansiedade é uma coisa que adoece as pessoas. E muitas vezes nós ficamos extremamente abalados e assustados com as coisas que acontecem no mundo. Não há muito tempo atrás nós tivemos uma pandemia mundial, onde muitas pessoas tiveram síndrome do pânico, onde muitas pessoas se abalaram, muitas pessoas ficaram presas dentro de casa, muitas pessoas tiveram dificuldades depois para voltar à vida normal, porque a insegurança acaba destruindo muitas vezes o nosso emocional, o nosso psicológico. Mas o que te assusta? Pense em algo que assusta você. Pense em algo que tira a sua tranquilidade e a sua paz. Será falta de dinheiro? Será falta de saúde? Será temer a perda de alguém amado? O que te assusta? O que tem abalado você e o que muitas vezes tem feito você viver uma vida em aflições? O que te abala e faz você baixar a cabeça? Pense nisso essa noite, nós vamos falar sobre esse assunto. Hoje nós vamos falar sobre um salmo muito conhecido e que toca exatamente nesse assunto. E esse belíssimo salmo, muito conhecido, ele foi escrito pelos descendentes de Corá, um levita judeu. Eles estavam dentro de Jerusalém, nós não sabemos o período em que foi escrito, mas eles estavam presos em Jerusalém porque Jerusalém estava cercada pelo inimigo. Este pedaço da história, este contexto, é narrado no tempo do rei Ezequias. Quem aqui já ouviu falar no rei Ezequias? Isso está lá em 2 Reis e também Isaías fala sobre o rei Ezequias. Esse texto ele está num contexto onde diz que Jerusalém estava cercado pelo império da Síria. A Síria já havia destruído os 10 reinos do norte de Israel, e só faltava o reino do sul, onde Jerusalém estava.
Nesse período, o reino de Israel ele era dividido entre reino do norte e reino do sul, depois do reinado de Salomão. A maioria dos irmãos conhecem essa história. Os assírios, eles eram um povo brutal, eram um povo fortemente armado. Como outros povos da época, eles tinham um costume para mostrar sua força, onde eles dominavam a cidade, eles decapitavam todos os homens da cidade e empilhavam as suas cabeças nas portas das cidades, para mostrar força, para mostrar crueldade. E os assírios já haviam derrotado as 10 tribos de Israel. E então o rei Ezequias, que era o rei do reinado do sul, ou o rei de Jerusalém, ele recebe uma carta do rei da Síria dizendo que o próximo seria ele e que nem o Deus de Israel poderia livrá-los das mãos. Foi também através deste salmo belíssimo que Martinho Lutero escreveu o hino que nós tanto cantamos aqui na igreja, Castelo Forte é o Nosso Deus. Quando ele estava preso, através desse salmo, ele escreve este hino. Vamos para o versículo 1, vamos ver o que foi dito nesse primeiro versículo. Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. O salmista ele começa escrevendo um cântico colocando a sua confiança em Deus. O salmista ele estava dentro das muralhas de Jerusalém e Jerusalém já estava cercada pelos assírios. Alguns dizem que tinha de 135 mil a 200 mil soldados da Síria ao redor de Jerusalém. Alguns dizem que tinha mais inimigos da parte de fora de Jerusalém do que habitantes em Jerusalém nesse dia. A derrota era certa. Então o salmista ele começa a escrever esse salmo exatamente neste dia. E ele diz: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Aqui nós podemos destacar duas coisas. Primeiro, que Deus é o nosso refúgio. Ele é um lugar de descanso, ele é um lugar de renovo. Imagino que todos os israelitas nesse dia já estavam prevendo a morte de todos eles. O país já havia sido devastado no Reino do Norte, só faltava Jerusalém. Jerusalém tinha grandes muralhas, é verdade, mas para os assírios entrarem e derrubarem as muralhas era questão de tempo. E eu imagino que os habitantes de Jerusalém que estavam presos nessa cidade já estavam apenas esperando a hora certa da sua morte. Eles estavam assustados, eles estavam abatidos, desanimados e com certeza se eu e você estivéssemos lá também nós estaríamos na mesma situação. Apenas aguardando os assírios entrarem pelas portas de Jerusalém e incendiar toda a cidade e decapitar todas as pessoas. O abatimento ele é natural e quantas vezes nós também não ficamos abatidos? Você fica abatido? Quantas vezes nós nos encontramos abatidos na nossa caminhada? Seja por relacionamentos, seja por enfermidades, seja por qualquer outro motivo. Quantas vezes nós não nos encontramos com a cabeça baixa, com um ânimo lá embaixo? Quantas vezes nós não pensamos em desistir das coisas? Quantas vezes nós não pensamos em deixar tudo para trás? Talvez você já passou por dias assim, talvez você esteja passando por dias assim. Mas esse texto diz que Deus é o nosso refúgio. Refúgio é lugar de descanso. Refúgio é lugar onde você se refrigera. Deus é o nosso refúgio. Descanse no Senhor. Entenda que você não pode resolver todos os seus problemas. Entenda que Deus, Ele é o seu refúgio. Em Salmo 37, que já foi lido hoje, diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele tudo fará. A Bíblia em vários momentos diz para nós nos refugiarmos nele. Irmãos, refúgio. Vamos ilustrar. Se nós estamos todos ali fora, na parte externa da igreja, e começa uma chuva muito forte, para onde nós vamos? Para algum lugar onde a chuva não vai nos pegar. Nós procuramos um refúgio. Isso faz parte do nosso instinto.
Só que muitas vezes, quando nós nos encontramos em situações de desânimo, nós não olhamos para Deus como um refúgio, onde nós podemos entregar todas as nossas preocupações, onde nós podemos descansar. Nós queremos ter o controle de todas as coisas, nós queremos resolver todas as coisas, mas nós somos limitados. Nós somos extremamente limitados. Emocionalmente, psicologicamente, de inteligência, em tudo nós somos limitados e você não pode resolver todas as coisas. Entregue o seu caminho ao Senhor e confia nele. Sabe o que é entregar e confiar? Não é simplesmente eu pegar esse controle e dizer, Sherida, segura para mim. Mas eu dizer, Sherida, faz o que você quiser com esse controle, que eu sei o que você fizer, está bem feito. Isso é confiar em Deus. Quantos de nós falamos em confiança, falamos que amamos e confiamos a Deus, mas nós não entregamos a nossa vida a Ele? Nós queremos resolver a gente mesmo, nós achamos que nós temos as melhores ideias, nós temos as melhores estratégias. E nós deixamos de olhar para Deus como refúgio. Em Mateus 11, Jesus disse, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Temos que aprender que nem tudo é do nosso jeito. Ele fará o melhor para nós. Mas sabe o que não faz nós entregarmos tudo na mão de Deus? Falta de fé. Se tem uma coisa que faz nós não entregarmos tudo na mão de Deus e descansar, é falta de fé. Porque se nós realmente cremos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e não apenas de fala, mas vivendo isso, nós vamos descansar mais. Nós não vamos ficar tão sobrecarregados. Nós não vamos ser pessoas que constantemente estamos sempre a ponto de explodir como uma panela de pressão. Nós descansaremos mais. Confie em Deus, Ele jamais... Deus já decepcionou você alguma vez? Uma pergunta aqui. Deus já te decepcionou alguma vez? Ele já prometeu algo a você e não cumpriu? Eu digo se Deus prometeu, não pessoas que falam no nome de Deus e prometem coisas que Ele nunca prometeu. Mas Deus já prometeu algo a você e não cumpriu? Deus te deve alguma coisa? Ele nunca nos decepcionou, nós não temos motivos para não confiar. Nós não temos motivos para não entregar tudo na mão dEle. Ele nunca vai nos decepcionar. Se refugie em Deus, Ele cuidará da sua vida. Outra característica desse salmo é que Deus, Ele não é só nosso refúgio, mas Ele é nossa fortaleza. Aí é outra característica de Deus. Deus não apenas pede para que nós o procuremos como refúgio de descanso, mas também como fortaleza. Irmão, sabe o que é interessante nesse salmo? O salmista estava preso em Jerusalém, não é isso que eu já disse? Eles estavam apenas aguardando o momento em que os assírios poderiam entrar e acabar com tudo. Não tinha como escapar, Jerusalém estava cercada. Mas o salmista escreve que Deus é a nossa fortaleza. Repare na confiança do salmista. Ele poderia muito bem escrever, os assírios não vão entrar aqui porque as muralhas de Jerusalém são muito fortes e altas, então está tranquilo. Não são as muralhas de Jerusalém que vão nos manter a salvo. Não é o sistema de segurança de Jerusalém que vai manter ninguém a salvo. Deus, Ele não é só o nosso refúgio para descanso, mas Ele é a nossa fortaleza que nos mantém de pé. Fortaleza. Eles não confiavam nas grandes muralhas da cidade, tampouco nos soldados que estavam ali tentando proteger a cidade. O salmista sabia que se Deus permitisse, os assírios entrariam. Mas se Deus não permitisse, poderia ter quem fosse do lado de fora, a cidade continuaria de pé. Irmãos, não existe esquema de segurança nenhum nessa terra que vá proteger você e sua família. Não são cercas elétricas ou aquela concertina ali. Não é, talvez, soldados, não é o policiamento. Não é o portão que você colocou na sua casa que vai te manter seguro. Sinto em dizer que se você acha que você pode dormir tranquilo porque você tem uma cerca elétrica, não é isso que vai te manter tranquilo e seguro. O que mantém você e sua casa seguros é o Senhor.
A Bíblia diz que Ele cuida do seu povo. A Bíblia diz que Ele cuida do seu povo. Portanto, quem te mantém com saúde não é o seu belo convênio médico. Quem te mantém de pé não são os seus sistemas de segurança, não é? Quem te mantém de pé é o Senhor. Esse texto nós lemos hoje. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não proteger a sua casa, em vão é qualquer coisa que você possa fazer. Porque Deus não é apenas o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, é Ele que nos protege. Você acredita nisso? Você realmente acredita nisso? Que tudo que você tem é por Ele. É Ele agindo nas suas vidas. Nós temos o costume de sempre testemunhar coisas grandes, não é? Nós temos o costume, todos nós, de testemunhar coisas grandes. Mas todos os dias nós temos um testemunho para contar. Você tem um testemunho para contar quando você tem o café da manhã para você tomar. Você tem um testemunho para você contar quando você consegue levantar sadio da sua cama. Você tem um testemunho para contar quando você tem uma cama para se deitar e dormir. Todos os dias nós temos testemunhos para contar, porque Deus ele não age apenas nas grandes coisas, mas também nas pequenas. Porque em vão é acordar de manhã e dormir tarde, trabalhando arduamente, se não for o Senhor que provê na sua mesa. Não é pela força do seu braço, não é pelo seu cargo, ou pela sua inteligência ou seu estudo. É Deus. Sempre foi Deus. Tem um clichê aí fora que diz que nunca foi sorte. Sempre foi? Vocês já ouviram essa? É um clichê, mas é verdade. Você acredita em sorte, irmão? Você acredita em azar? Azar e sorte não existem para o cristão. O que existe na vida do cristão é a vontade de Deus, que ora é positiva e negativa no nosso olhar, mas é a vontade de Deus. Nós não jogamos dados. Nós não estamos num jogo, nós estamos vivendo uma vida que está controlada pelo soberano Senhor de todo o universo. A sua vida não é sorte, a sua vida é Deus. Desde o momento em que você se levanta até o momento em que você se deita. Sempre foi Deus, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Versículo 2 e 3, peço que os irmãos acompanhem comigo. Diz assim: por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. O salmista continua dizendo que há motivos para temer, não há motivos para temer nem diante da força da natureza. Irmãos, nós sabemos que hoje, pela tecnologia, o ser humano consegue prever muitas catástrofes. O ser humano ele consegue se preparar de alguma forma, mas até hoje o ser humano ele não pode com a força da natureza. É assustadora, não é? Eu coloquei alguns acontecimentos naturais aqui, para os irmãos entenderem que a força da natureza, apesar dela ser tão grande, o próprio salmista diz que nem que o mar afunde no coração da terra, não há motivos para temer. Em 2004, houve o tsunami na Indonésia. Seus irmãos lembram disso? Mais de 280 mil pessoas morreram com ondas que chegaram a quase 800 quilômetros por hora. Em 1970, um ciclone natural atingiu a Índia com ventos superiores a 200 quilômetros por hora, matando mais de 300 mil pessoas. No ano de 1931, houve a maior inundação da história da China, deixando mais de 4 milhões de pessoas mortas, afogadas ou doentes devido à inundação. A natureza ela é poderosa e ninguém pode ir contra ela. Às vezes, o ano passado, retrasado, deu uma chuva forte aqui, se os irmãos lembram, nós tínhamos trocado o telhado, e essa telha é muito pesada, né, irmão Orlando? E pegou uma telha aqui do beiral e jogou lá no telhado de trás. Lembra que ela caiu de pé? Arrancou a porta de vidro aqui.
Nós estamos falando de um pequeno acontecimento, a força da natureza, ela é incontrolável. Mas mesmo diante de uma força tão estrondosa como essa, o salmista diz, não há o que temer. Não há o que temer, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e mesmo diante da natureza a qual Ele criou, Ele tem o controle. Os irmãos lembram quando Jesus estava atravessando o mar da Galileia e um forte vendaval atingiu o barco onde eles estavam. Jesus, ele falou para o mar se acalmar e o mar se acalmou. Ele é Deus que está acima da tempestade, Ele é o Deus que está acima da natureza, Ele é Deus. Irmão, sabe às vezes eu tenho uma impressão que nós cristãos, eu digo a igreja do Senhor Jesus no mundo inteiro, nós falamos e falamos e falamos de um Deus onipotente, mas muitas vezes nós não temos a noção de que de fato Ele é onipotente nas nossas vidas. Sempre nós temos aquela dúvida, será? Será mesmo? Será? Cadê aquele Deus que abriu o Mar Vermelho? Cadê aquele Deus que abriu o Rio Jordão? Cadê aquele Deus que derrubou as muralhas de Jericó? Cadê esse Deus? Muitas vezes acho que nós não temos essa confiança porque nós desacreditamos, acreditando, mas desacreditando ao mesmo tempo. Deus, Ele é poderoso para guardar a gente independente do que aconteça. Por isso que o salmista escreve que até a força da natureza se cala perante Ele, porque Ele é Deus. Versículos 4 e 5, o salmista diz assim: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada, Deus vem ao seu auxílio desde o romper da manhã. O salmista agora ele começa a falar sobre a presença de Deus em meio ao seu povo. Até agora ele estava dizendo sobre ser refúgio e fortaleza, sobre ser descanso e proteção. Agora ele começa a falar sobre a ação de Deus no meio do seu povo. Porque como disse o irmão Júnior mais cedo, Deus não criou o relógio, deu corda nele e deixou o mundo caminhando à deriva. Ele está no meio do seu povo, ele age no meio do seu povo. O salmista diz que há um rio na cidade de Deus, mas Jerusalém não tem rio. Jerusalém não tem rio? Que rio será que o salmista está falando? Jerusalém não tem rio. No Antigo Testamento é muito comum os profetas e toda a palavra de Deus comparar a presença do Espírito Santo como águas, fonte de águas, rios que correm. Nós temos um hino muito famoso, música, né? Um louvor que diz que existe um rio, Senhor, né? Que flui do teu grande amor. Isso está representando o quê? O agir do Espírito Santo. Em Jeremias 17, o profeta diz que o povo de Israel sofreria, pois abandonaram o Senhor, que é fonte de águas vivas. Em Zacarias 13, o profeta diz que o Messias que haveria de vir, Jesus, é a fonte que purificaria os pecados do povo. Em João 7, o próprio Jesus diz que aqueles que crescem nele, rios de água viva transbordariam do seu interior, falando sobre a ação de Jesus. Falando sobre a ação dele. Portanto, este rio que o salmista está falando é o próprio Deus presente no meio do seu povo. Você acredita que todos os dias na sua casa fontes de águas vivas transbordam lá? Dentro de você? O Espírito Santo mora dentro de nós, nós somos a habitação dele. Irmãos, entenda uma coisa. O problema não é a presença do inimigo. Nunca foi. O problema não é a presença do inimigo, é a ausência de Deus. O inimigo ele vai estar todos os dias na nossa sola. O inimigo vai estar todos os dias nos perseguindo. Isso é normal, se acostume, é assim mesmo. O problema não é a presença do inimigo, é a ausência de Deus. Se os irmãos conhecem um pouco da história de Israel, os irmãos sabem que Jerusalém nunca foi vencido por nenhum povo sem que Deus os tenha entregado. Nós vemos quando Nabucodonosor ele foi até Jerusalém e destruiu o povo, e destruiu o templo, e levou preso para a Babilônia os cativos. Mas porque o próprio Deus disse que entregaria o seu povo na mão da Babilônia. No ano 70, quando o templo foi destruído pela última vez pelo imperador Tito de Roma, o próprio Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Jesus estava falando que o povo sofreria, seria entregue.
Mas sempre que o povo de Israel estava firme com Deus, nunca eles foram vencidos. Sabe por quê? Porque não eram as muralhas de Jerusalém que os mantinham de pé, era Deus. E Deus sempre permitia que o povo fosse dominado por outros povos quando caminhavam na desobediência. Deus usava como castigo ao povo que abandonavam os teus caminhos. Deus sempre permitiu que o povo virasse escravo de outro povo por causa da desobediência. Quando eles estavam em retidão, eles estavam fortes, não eram abalados. Sabe uma coisa, irmãos? Esse texto que nós lemos, o rei Ezequias, ele era um rei temente a Deus. Ele era um rei que realmente levou o povo a adorar a Deus. O rei Ezequias era um homem temente a Deus. Sabe o que aconteceu? Como eu disse, Jerusalém estava cercado e estava prestes a cair. A Bíblia diz que neste dia, Deus ele mandou um anjo do céu para aniquilar todos os assírios. Mais de 135 mil soldados da Síria morreram neste dia, porque um anjo do céu desceu e matou todos eles. O povo de Israel não precisou nem lutar. Ninguém precisou abrir as portas de Jerusalém e sair para guerrear, porque eles perderiam. Deus enviou um anjo onde matou todos os assírios e Jerusalém continuou de pé, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Eles nem precisaram lutar para que eles não pudessem olhar uns para os outros e dizer: olha, a gente luta bem, né? Olha, a gente ainda conseguiu vencer, porque o ser humano tem essa capacidade de sempre puxar para ele a glória. Eles não precisaram nem lutar, um anjo do céu desceu e acabou com os assírios e Jerusalém se manteve de pé. 185 mil assírios morreram naquele dia. Isso está registrado em Isaías capítulo 37. Onde Deus está presente, não há o que temer. Se Deus está presente na sua vida e você tem vivido uma vida de acordo com os padrões do Senhor, fique tranquilo, Ele luta as suas lutas. Agora, se você tem vivido uma vida sempre na desobediência, Deus ele permitirá alguns tropeços na sua vida, para que você olhe para Ele. Porque Deus sempre fez assim. E Deus ele permite coisas para nos mostrar algo e muitas vezes nós não queremos enxergar. Então que nós possamos olhar para Deus e procurar aprender no meio das adversidades. Para nós caminharmos para o final, versículos 6 ao 11 diz assim: nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham e vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Olha a confiança do salmista, porque hoje é fácil nós falarmos isso, né? Ah, nossa, como ele confiava em Deus. Mas imagina naquele dia, onde o seu povo está cercado, onde você está aguardando a morte, e eles escrevem: não, Deus é o meu refúgio e minha fortaleza. Se Deus não permitir, ninguém vai entrar aqui em Jerusalém para matar ninguém. A confiança em Deus quando nós somos provados. Deus permite situações de insegurança para provar a nossa confiança nele. Alguma vez você já se sentiu impotente? Alguma vez você já sentiu que você está com as mãos amarradas e os olhos vendados e não pode fazer absolutamente nada? Deus ele permite isso nas nossas vidas para provar a nossa confiança nele. Para provar a nossa confiança nele. Que nós possamos a cada dia ter essa confiança. Irmãos, a conclusão dessa mensagem. Eu falei no início que esse salmo ele inspirou Martinho Lutero no período da Reforma Protestante a escrever o texto, o hino Castelo Forte é o nosso Deus, inclusive é um dos meus favoritos, o irmão Roberto e o pessoal sabem disso.
Martinho Lutero, no ano de 1520, o Papa Leão X enviou uma carta para Lutero para ele se retratar sobre suas 95 teses, a qual ele desmascarava o catolicismo da época. Martinho Lutero, então, ele recebe a carta do Papa e queima essa carta em praça pública. Ao público ele queima a carta do Papa e ele diz que ele não iria se retratar até que alguém convencesse ele biblicamente que ele estava errado do que ele disse. Então, como ninguém o convenceu de nada, ele não se retratou com a Igreja Católica que dominava o mundo na época. Então ele foi preso e ele foi para um castelo de Wartenburger, na Alemanha, onde ele traduziu o Novo Testamento para o alemão. E aonde ele escreveu esse texto, esse hino, Castelo forte ao nosso Deus, quando ele estava preso num castelo, prestes a morrer também. Esse hino diz o seguinte: Castelo forte ao nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e estamos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, e nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já está condenado, vencido cairá por uma só palavra. E ele termina e diz assim: sim, sei que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, como Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens e mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á o teu reino. Ele disse isso quando ele estava em sentença de morte, preso em um castelo numa situação totalmente insalubre. Castelo forte é o nosso Deus. Nós vivemos numa sociedade, irmãos, onde a ansiedade ela está presente na criança, ela está presente no adolescente, no jovem, no adulto e no idoso. Pessoas que tomam remédios para se controlar nas suas ansiedades. Mas que nós possamos olhar para Deus e entender que o que mantém você, a sua sanidade mental em dia, é o Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Que nós possamos confiar em Deus, irmãos, e entender que nós servimos um Deus forte. E nada vai acontecer na sua vida sem que Ele fale sim, porque a vida está na mão dEle. Amém? Vamos orar.